vocês? Vamos à nossa segunda aula sobre a origem da vida. Na aula passada, expliquei para vocês que Pasteur provou de uma vez por todas que os seres vivos só podem surgir a partir de outros seres vivos. Então, fica a pergunta: como surgiu o primeiro ser vivo? Como ele surgiu? Baseado nisso, existem outras hipóteses para explicar o surgimento da vida. Vamos a elas. Criacionismo ou criação divina. Segundo ela, Deus criou todas as coisas, inclusive, logicamente, os seres vivos. Ela é aceita ainda hoje por muitas pessoas. Não podemos falar em criacionismo sem falar em fixismo. Segundo o fixismo, os seres vivos não mudam com o passar do tempo. Eles não mudam. Que é o contrário do evolucionismo. Já no evolucionismo, os seres vivos mudam com o passar do tempo. Ok? Panspermia, ou origem extraterrestre. Significa o quê? Que a vida veio do espaço, carregada por meteoritos até a Terra. Veio de outros planetas, né? Através de meteoritos, foram levados até o planeta Terra. Então ficam algumas perguntas. Por exemplo, se os seres vivos vieram de outros planetas, do espaço e tal, como eles surgiram lá naqueles outros planetas? E outra coisa, será que esses esporos ou esses micro-organismos conseguiriam resistir à viagem? É isso aí, tá? Origem por evolução química. Essa é muito importante. Prestem bastante atenção. Não podemos falar sobre origem por evolução química sem falar sobre Oparin e Haldane. Dois cientistas que, estudando de forma independente, chegaram à mesma conclusão. Veja que interessante, né? Eles estudaram de forma independente e chegaram à mesma conclusão, galera. Que conclusão seria essa? Antes de falar sobre isso, só vamos relembrar um pouquinho sobre a Terra primitiva, para que vocês entendam melhor o que eles fizeram, tá? A Terra primitiva, relembrando, era muito quente, com intensos vulcanismos, tempestades de raios, gases da Terra primitiva. Vamos relembrar: metano, amônia, hidrogênio, vapor de água. Eram os gases naquela época. O que foi que Oparin e Haldane propuseram? Propuseram que os gases da Terra primitiva reagiram entre si, formando os primeiros compostos orgânicos que desceram com as chuvas até os oceanos. Então vejam só, os gases da Terra primitiva, né, eles começaram a reagir, ajudados pelas descargas elétricas. As moléculas se rompiam e se rearranjavam, formando os compostos orgânicos que desceram com as chuvas até os mares primitivos. Essa é a origem das substâncias orgânicas. Oparin, através de seus estudos, conseguiu chegar até o coacervado. O que é um coacervado, professor? São moléculas orgânicas envolvidas por água. As moléculas de água se reúnem, ficam juntinhas, formando uma espécie de película ao redor, uma espécie de protomembrana. O coacervato permitiu a separação do meio interno, né, e o meio externo. O meio interno separado do meio externo. Era um ser vivo, professor? Não, não era um ser vivo. Partindo do princípio que os coacervados surgiram nos oceanos realmente primitivos, eles provavelmente, muitos deles foram destruídos e outros tiveram lipídios aderidos à sua membrana, a essa protomembrana. Veja só, mesmo assim, ainda não se configurou um ser vivo. Para existir um ser vivo, é preciso satisfazer os princípios que orientam a vida. Quais são eles? Metabolismo, hereditariedade, reprodução e evolução. Satisfeitas essas condições, se formou o primeiro ser vivo, que era provavelmente procarionte, semelhante a uma bactéria. Pronto. Está aí formada a vida. O primeiro ser vivo há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Ok, pessoal? A hipótese formulada por Oparin e Haldane, aqui, os gases reagiram formando os compostos que desceram até os oceanos. Quem testou essa hipótese? Miller. Stanley Miller, o estudioso americano. Ele, em 1953, ele construiu um aparelho que simulava as condições da Terra primitiva. Colocou nesse aparelho água, aqui, simulando os oceanos primitivos,
Esquentou, tchá, botou para esquentar. Ferveu essa água, o vapor de água subia aqui, ó, e para esse balão aqui em cima. Esse balão representava a atmosfera primitiva, com os gases metano, amônia, hidrogênio e o vapor de água que acabou de chegar. Tudo bem? Observe isso aqui, são eletrodos. Eles começam a emitir descargas elétricas para ocorrer a reação entre os gases. Que essas descargas, elas imitavam as tempestades de raios que existiam na época. Os gases reagiam, esse vapor desceu aqui, era condensado, passando para o estado líquido, esse líquido descia e era analisado, pessoal. Quando Miller analisou esse material, essa água, essa solução, enfim, ele encontrou substâncias orgânicas do tipo aminoácido. Beleza? Moléculas orgânicas do tipo aminoácido. Validando realmente a hipótese, né, de Oparin e Haldane. Bom, beleza, surgiu o primeiro ser vivo. Miller provou que o lance das moléculas orgânicas se formarem nos oceanos poderia realmente ter acontecido. Legal e tal. Agora vamos explicar sobre a evolução do metabolismo destes seres vivos. Destes primeiros seres vivos. A evolução do seu metabolismo de acordo com a hipótese heterotrófica. O que é a hipótese heterotrófica, professor? Essa hipótese explica que os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Logo, buscavam seu alimento no ambiente. Mas do que eles se alimentavam? Os primeiros seres vivos se alimentavam dos compostos orgânicos surgidos na Terra primitiva. As substâncias orgânicas eram formadas na atmosfera, desciam até os oceanos, ficava lá aquela sopa orgânica dos oceanos. E os primeiros seres vivos, as primeiras bactérias, começaram a se alimentar daqueles compostos orgânicos por fermentação. O que é fermentação, professor? É um processo simples de obtenção de energia, com saldo energético baixo. Porque a molécula orgânica ela não é totalmente quebrada, então o saldo energético é baixo. Mas era o processo que as bactérias dispunham naquele momento, né? Então, fermentação, o primeiro processo de obtenção de energia. É muito provável que a fermentação tenha aumentado a quantidade de gás carbônico na atmosfera, naquela época. Com o passar do tempo, pessoal, o planeta Terra não mais, porque ele ficou se resfriando. A Terra passou por um processo de resfriamento, continuou esse processo e ela não mais sintetizava compostos orgânicos de forma espontânea. A síntese pré-biótica da matéria orgânica não acontecia mais. Mas as bactérias continuaram consumindo os compostos que tinham nos oceanos, até que esses compostos ficaram bastante escassos. É importante que vocês percebam que esses organismos eles foram se multiplicando, né? À medida que foram se alimentando, passando por mutações, formando novas variedades de organismos, de bactérias e tal. Mas à medida que os compostos orgânicos ficaram escassos, ficou mais difícil obter alimento. Até que alguns desses organismos começaram a fabricar seu próprio alimento pela fotossíntese. Se aproveitaram da luz do sol para fabricar seu próprio alimento. Através desse processo. Com a fotossíntese, isso é muito importante que vocês lembrem, viu? Com a fotossíntese, surgiu pela primeira vez o oxigênio livre. O oxigênio livre que praticamente não existia na Terra primitiva. Beleza, legal, fabricando seu próprio alimento, fotossíntese, oxigênio livre. Só que o oxigênio passou a ser tóxico para muitas bactérias. Na verdade, para a grande maioria das bactérias. Então, o oxigênio foi tóxico. Acredita-se que essa foi a primeira grande extinção, pessoal. Foi desses micro-organismos. Então, o oxigênio passou a ser tóxico, mas algumas bactérias não só utilizaram o oxigênio, como fizeram melhor. Não só sobreviveram, né, à presença de oxigênio, como fizeram melhor. Utilizaram ele para realizar respiração celular. Respiração celular com um saldo energético bem mais alto. E assim ocorreu a evolução do metabolismo segundo a hipótese heterotrófica. Existe outra hipótese chamada autotrófica, mas nós falaremos ela na próxima aula. Beleza, galera? Valeu, forte abraço!